Boa noite, igreja. Mais uma vez, motivo de alegria estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Marcos mais uma vez pela confiança, pela oportunidade. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6. Pedi para a Letícia colocar para a gente aí o primeiro slide com o tema. Esse foi o tema que eu pensei para essa mensagem e eu gostaria que você ficasse com esse tema na sua cabeça do início ao final. Às vezes pode parecer que a gente vai para um outro lado, mas eu quero que você foque nisso aí. A morte que leva a vida. Vamos pensar um pouco a respeito disso e vamos, com a ajuda de Deus, perceber algumas coisas na sua palavra nessa noite. Antes de mais nada, antes da leitura, antes de começar a falar qualquer coisa, vamos orar novamente, abaixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, te agradecemos porque o Senhor é Deus em nossas vidas e te pedimos que nessa hora seja a Sua voz a falar aos nossos corações, que o Senhor pessoalmente possa ministrar, que o Senhor possa direcionar, guiar, tudo que for falado possa vir de Ti, que eu não seja um empecilho, mas um canal em Tuas mãos. Fala conosco, em Teu nome que nós oramos. Amém. Paulo, quando vai escrever essa carta, ele escreve essa carta à igreja de Roma com um objetivo. O objetivo de Paulo é conquistar o apoio daquela igreja, uma igreja importante, uma igreja relevante. Conquistar o apoio para quê? Paulo tinha planos para a sua viagem missionária. Então, para as suas viagens, ele queria conquistar o apoio dessa igreja. Ele vai direcionar, escrever essa carta para a igreja de Roma. E ele fala desses planos que ele tem com mais clareza no capítulo 15. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque durante a mensagem a gente vai dar uma conferida em algumas coisas. Então, rapidamente, você está em Romanos, vai lá no capítulo 15, no versículo 23 e 24. Romanos capítulo 15, versículos 23 e 24 diz assim: Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Então está aí o objetivo de Paulo quando escreve a carta à igreja de Roma. Então ele está indo para Jerusalém e nessa ida para Jerusalém ele vai para a Espanha, só que de passagem ele vai para Roma. E só que Paulo não era muito conhecido da igreja de Roma. E por isso é necessário que ele faça uma apresentação de quem ele é, do que ele prega, porque Paulo tinha uma consciência, ele tinha consciência de que havia dúvidas entre os judeus e até mesmo os judeus já convertidos a respeito do caráter de Paulo, a respeito das motivações de Paulo. Paulo era acusado de ser mercenário, ele era acusado de ser um judeu apóstata, ele era acusado de que pregava contra a lei, de que pregava contra a circuncisão. Então isso fez com que Paulo, quando ele precisou explicar sobre o evangelho que ele prega, ele ao mesmo tempo, ele já aproveitou para desfazer algumas dessas dúvidas que tinham a respeito dele e das coisas que ele pregava. E aí ele já aproveitou para esclarecer algumas dessas questões, dessas situações. E rapidamente ainda como introdução, a carta de Romanos, ou pelo menos os primeiros capítulos, eles têm algumas divisões e se dão da seguinte forma: os capítulos 1 e 2 e metade do capítulo 3 fala da perdição de toda a raça humana, sendo que no capítulo 1 ele vai tratar da perdição
dos gentios. No capítulo 2, ele vai tratar da perdição dos judeus. E na primeira metade do capítulo 3, ele fala da perdição de todos. E ele conclui dizendo, porque todos, gentios e judeus, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da segunda metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5, a gente tem aqui basicamente uma segunda divisão, vamos colocar assim, onde Paulo ele vai tratar da doutrina da justificação pela fé. Na segunda metade do capítulo 3, ele fala como Deus, então, vai justificar o pecador mediante Jesus Cristo. E a quem ele propôs como propiciação pelos pecados do homem, mediante ao seu sangue que foi derramado na cruz. Pela fé no sangue de Cristo, nós podemos ser justificados, tanto gentios como judeus. No capítulo 4, Paulo ele vai demonstrar isso citando Abraão, que foi justificado pela fé e não por obras. E ele também vai falar de Davi, que da mesma forma foi justificado pela fé e não por obras da lei. Na primeira parte do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala de como mediante essa justificação, que nos é dada gratuitamente em Cristo, nós temos paz com Deus. A gente tem acesso à presença dele. A gente já tem o perdão de pecados. Nós já somos reconciliados com Deus aqui e agora. Amém? E na segunda parte do capítulo 5, Paulo ele vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo. Em Adão nós morremos, quando o pecado entrou na humanidade através dele. Então, em Adão nós morremos, nos tornamos pecadores. Estamos debaixo da ira de Deus e seremos castigados. Deus então mandou o seu filho, o segundo Adão, que fez certo aquilo que o primeiro fez errado. E em Cristo Jesus nós somos justificados, nós somos perdoados, nós recebemos a vida eterna. Paulo então ele vai encerrar o capítulo 5 explicando por que a lei foi dada. E aí eu convido você a ir lá em Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. Romanos 5, 20 e 21. Amém? Diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo. Amém? O que Paulo quer dizer aqui é que apesar de que em Adão o pecado entrou, e entrou no mundo de uma forma destruidora, de uma forma avassaladora, a lei de Deus foi dada através de Moisés para mostrar ao povo o pecado, para mostrar esse pecado de uma forma mais clara, e apesar disso, a graça de Cristo é superior. Então o que Paulo está dizendo aqui é que a graça de Cristo é superior à lei, amém? Paulo, já pensando em possíveis interpretações dos judeus acerca do que ele disse no final desse capítulo que a gente acabou de ler, versículos 20 e 21, ele inicia o capítulo 6 explicando e sendo incisivo na sua explicação. Volte seus olhos comigo para o capítulo 6. E aí, basicamente, essa é a terceira grande divisão da carta aos Romanos. E ela vai tratar da santificação. Os capítulos 6, 7 e 8, eles tratam de como, uma vez justificados, deve ser a nossa vida cristã. Então, Romanos capítulo 6, versículo 1, diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então aqui nós vemos Paulo, ao mesmo tempo que ele já explica a respeito da lei, ele já explica também o que ele quis dizer. Ele já se antecipa a possíveis críticas, a possíveis ataques a respeito daquilo que ele estava falando. E no versículo 1 ele diz: então, já que quando o pecado aumentou, a graça aumentou,
Que conclusão que a gente chega a respeito disso? A gente deve continuar pecando a fim de que a graça ela seja ainda mais ressaltada na nossa vida? E no versículo 2 ele já diz, de forma alguma. E essa expressão aqui, de forma alguma, no grego, é uma dupla negativa, ou seja, aqui há uma indignação na fala de Paulo. Ele diz, de forma alguma, de maneira nenhuma, não é assim. Então, ele conclui, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o seu jugo? Então, na cabeça de Paulo, na concepção de Paulo, é impossível alguém que morreu para o pecado, alguém que se diz cristão, alguém que está em Cristo, viver na prática do pecado. Está claro até aí? Vamos seguir. Interessante perceber que Paulo ele já se explica, né? Já se antecipa a possíveis críticas de alguns líderes religiosos daquela época, que acusavam ele de estar pregando uma doutrina anticristã, porque basicamente eles estavam confundindo aí essa doutrina da justificação pela fé com uma possível irresponsabilidade, ou seja, com uma pregação de um estilo de vida libertinoso, vamos colocar assim, moralmente irresponsável. Eles pensavam, bom, já que quanto maior é o pecado, maior é a graça, então que vivamos de qualquer forma. Um monge, um padre da igreja ortodoxa russa chamado Rasputin, ele desenvolve essa ideia há cerca de 1,5 século atrás. E ele ensinava que quanto mais hediondo fosse o pecado, maior seria a experiência com o perdão de Deus e com a graça de Deus. Olha só. Algo completamente distorcido e perigoso. Então, olha como que Paulo se antecipa de maneira sábia a essas questões. Porém, uma vez que sepultados com Cristo em sua morte, por meio do batismo, espera-se de nós um novo nascimento. E como consequência disso, uma vontade de adorar a Deus, de estar em comunhão com Deus, uma vontade de estar em comunhão com os nossos irmãos, uma fome pela palavra de Deus, uma disposição para evangelizar, uma busca perseverante por uma vida de santidade, por uma vida santa. Convido você a voltar os seus olhos para Romanos e a gente vai ler aqui o capítulo 6, os versículos de 1 a 14, rapidamente. Acompanhe aí, vou ler na minha versão. Diz assim, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que fomos unidos a Cristo, Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, para o poder do pecado, e vivos para Deus em Jesus Cristo. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Amém? Dando sequência a isso, como que a gente consegue colocar na prática
como que a gente pode se apropriar desse poder que tem nessa união da gente com Cristo para viver uma vida santa? Paulo ele vai citar 3 ações que devem ser feitas por nós para experimentar a vitória sobre o pecado. E o primeiro ponto que ele vai tratar é: os crentes precisam saber que já morreram com Cristo para o pecado. Versículos 6 e 10, versículos 16, versículo 3, ele usa essa palavra, saber. Em algumas versões ele pergunta: será que vocês não se lembram? Será que vocês se esqueceram? Será que vocês não sabem que vocês morreram para o pecado, que vocês morreram com Cristo? Então Paulo ele deseja que a gente compreenda aqui uma doutrina básica, ou seja, a vida cristã depende do aprendizado cristão. O dever é sempre fundamentado na doutrina. Ao manter um cristão na ignorância, Satanás, ele o impede de ter qualquer poder, abre e fecha aspas, poder estando em Cristo, receber o poder de Cristo, estar com a autoridade vinda de Cristo. Assim como a gente se identifica com Adão no pecado e na condenação, também nos identificamos agora com Cristo na justiça, na justificação. Estamos em Cristo e somos identificados com Ele. Portanto, tudo o que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. Quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E a ilustração de Paulo para exemplificar esse ponto é o batismo, que ele usa, que a gente leu aqui. E às vezes o que eu percebo é que nós crentes, muitas vezes a gente tem um conhecimento muito superficial a respeito do Evangelho. E isso deve ser um motivo de preocupação para nós. Porque Paulo enfatiza: será que vocês não sabem? É quase uma ironia, será que vocês não sabem? Será que vocês se esqueceram de que Cristo morreu, de que Cristo ressuscitou, de que Cristo pagou o preço? Então, o primeiro ponto que ele destaca aqui é que nós crentes precisamos saber, precisamos entender. O segundo ponto que Paulo destaca aqui é que nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. Versículo 11, volte a sua atenção para o versículo 11 do capítulo 6. Diz assim: dessa mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse termo aqui, considerar, é um verbo grego que é muito difícil de falar, então eu nem copiei, para não dar ruim. Mas ele significa, dos vários significados que ele tem, ele pode significar levar em conta, considerar, levar em conta, ou então, melhor ainda, chegar a uma conclusão. Então, Paulo está dizendo que nós temos que nos considerar mortos para o pecado, que chegar a essa conclusão definitiva, ter certeza disso. E Paulo, ele vai encorajar a gente aqui a agir de acordo com esse fato, ou seja, não é apenas uma consideração por si só, não é apenas, eu considero, não é um sentimento vazio aí, mas é uma questão de uma fé que vai gerar uma ação. Então, uma vez que você tem essa consciência, que você sabe que Cristo morreu, que você se considera também junto com Ele morto para o pecado, a partir disso você tem que fazer alguma coisa. As suas atitudes têm que mostrar isso. Precisa vir alguma coisa após isso. A primeira instrução de Paulo, o saber que nós lemos, ele refere-se à mente, enquanto essa segunda, considerar, se concentra no nosso coração. E a terceira instrução diz a respeito da volição. O que seria a volição? Seria a capacidade de tomar as suas próprias decisões. Mas antes da gente falar dessa parte, quando a gente volta ali no ponto 2, que a gente diz que a gente precisa se considerar, ou seja, chegar a uma conclusão, tomar posse, a gente vê que se tem alguma coisa que a gente tem que tomar posse é disso aqui. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas querendo tomar posse de bens materiais, né? Eu toma posse aí, irmã Vera, recebe aí, vai chegar. Mas o que a gente precisa tomar posse realmente é isso aqui. Nos considerar mortos para o pecado. Seguindo. Aí, William.
Uma vez que a gente foi justificado, nós precisamos buscar a paz com Deus e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Mas antes de falar sobre santificação, a gente vai falar sobre a justificação. Então, qual é a única maneira da gente ir para o céu? Nos tornando justos diante de Deus, sendo justificados pelo Senhor. E o que é essa justificação? A justificação é quando, diante do tribunal de Deus, nós somos absolvidos dos nossos pecados. Uma sentença favorável é imputada, é dada em nosso favor. E como que isso acontece? Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Jesus vem ao mundo, leva sobre si todos os nossos pecados: adultério, mentira, assassinato, maledicência, orgulho e todas essas coisas que você conhece por pecado. Sendo que Jesus não cometeu nenhum desses pecados, ou pecado algum, mas ele se fez pecador por nós. Algo que conhecemos por doutrina da imputação. O que seria imputação? Tem aí, pode passar, por favor. O que seria imputação? Não sei o que é imputação, apesar de já estar escrito ali, mas a gente sabe o que é amputação? Você já ouviu falar em amputação? Então, a amputação é extrair arrancar, tirar para fora, decepar. Isso é amputação. O que seria a imputação? O contrário disso. Colocar inserir, colocar dentro. É isso que acontece. Na cruz, os nossos pecados foram imputados em Jesus. Na cruz, o criminoso passa a ser Jesus, e não mais eu, e não mais você, não mais nós. Mas também existe uma outra doutrina, que é a da dupla imputação. Ou seja, só pode ir para o céu quem que a gente viu? O justo, não foi isso? Só pode ir para o céu o justo. Nós somos... e quem era justo aqui? Quem cumpria toda a lei. Mas quem foi o único justo que veio à terra e conseguiu cumprir toda a lei? Jesus Cristo. Então, como que funciona a dupla imputação? Primeiro ponto, o meu pecado é imputado em Jesus. E o segundo ponto, o mérito de Jesus ter cumprido toda a lei é imputado sobre mim. Ou seja, o meu pecado é lançado nele e a justiça dele é lançada em mim. Então eu me torno justo. E quando que isso ocorre? Quando nós cremos, porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quando todos os pecadores ouvem o Evangelho, ouvem a exposição das Escrituras, eles creem nessa verdade, nessa palavra, é nesse momento que, como se o martelo lá no céu estivesse sendo batido, e como a gente tivesse sido declarado justo, quando a gente crê em Jesus, uma sentença favorável é dada ao nosso favor. E aonde isso acontece? Na cruz do Calvário, quando Jesus morre e ressuscita. Paulo nos ensina algumas coisas que a gente precisa saber sobre a santidade. Por que eu falei a respeito da morte que leva a vida? Porque a santidade é algo que a gente precisa levar mais a sério. E pouco tem se ouvido hoje a respeito da santidade. Pouco tem se escutado a respeito da santidade. Não temos falado, eu estou generalizando. Graças a Deus, em nossa igreja, isso é pregado a respeito do Espírito Santo, a respeito da manifestação do Espírito Santo, e a gente sabe que isso só acontece através da santidade, se a gente buscar uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Então, Paulo vai ensinar algumas coisas que a gente precisa saber aqui sobre a santidade. Primeiro ponto, a santidade é consequência de uma decisão. Versículos 12 e 13 do capítulo 6 vai dizer assim: não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. 13, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo e para a glória de Deus. Então, é uma decisão, você precisa se decidir. Você precisa de fato falar: não, eu não deixo, não, eu não quero. Mas isso aqui não é pela sua força. Isso a gente só consegue se estiver
unido com Cristo, se estiver junto com Cristo, porque é a força de Cristo nas nossas vidas, não é na força do nosso braço, amém? Então, esse é um chamado para que o cristão sincero torne-se na vida diária e em seus relacionamentos aquilo que ele já é por posição. Ou seja, Deus já nos justificou, já somos justos, mas agora a gente precisa mostrar, a gente precisa agir dessa forma. Morto para o mundo e vivo para Deus. Após essa tomada de posição, o próximo passo em direção à vitória do cristão sobre o pecado é a decisiva e perseverante recusa de permitir que o pecado volte a dominar a sua vida, as suas decisões éticas, as suas decisões morais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que Paulo vai falar a respeito da santidade é que a santidade produz esforço. Se quisermos ter vitória sobre o pecado e as tentações, vamos precisar de muito trabalho, mas não um trabalho para ganhar a nossa salvação ou para mantê-la, até porque a gente sabe que não somos salvos por obras, por trabalhos, por guardar sacramentos e assim por diante. Paulo diz claramente em Efésios 2, 8, 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente do Senhor. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, não trabalhamos para sermos salvos, mas passamos a trabalhar assim que somos salvos. Geramos, damos frutos porque somos salvos. Boas obras são aqui um subproduto natural da nossa salvação. As boas obras são o nosso bilhete de agradecimento a Deus por sua salvação. É isso que Paulo está dizendo no verso 19 desse capítulo 6. Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Nessa outra versão que eu uso está dizendo, 19. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Amém? Tem uma pequena autobiografia que eu acho que eu coloquei aí, é uma historinha bem curtinha a respeito dessa santidade. Eu vou ler com vocês. Dia 1, ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada. Caio dentro dele, fico perdido, fico desamparado. Não é minha culpa. Leva uma eternidade para encontrar uma solução. Dia 2, ando pela mesma calçada. Tem um buraco fundo na calçada. Eu finjo que eu não vejo. Caio nele de novo. Não acredito que estou no mesmo lugar de novo. Mas não é minha culpa. Ainda leva um tempão para sair. Dia 3, ando pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está lá. Caio nele ainda outra vez. É um hábito. Meus olhos estão abertos, sei aonde estou, é minha culpa, saio imediatamente. Dia 4, ando pela mesma rua, tem um buraco fundo na calçada, eu contorno o buraco. Dia 5, ando por uma rua diferente. Irmãos, não dá para brincar com o pecado, não dá para brincar com a santidade. Não dá nem para você contornar, porque você está contornando, você está passando muito perto. Está passando muito próximo. Anda por uma rua diferente, meu irmão. Passa, sabe, aquele site lá, passa longe. Sabe aquela brincadeira? Passa longe, nem chega perto. Sabe aquelas companhias? Passa por uma rua diferente. Amém? Seguindo. Terceiro ponto que Paulo vai nos falar a respeito da santidade é que a santidade resulta em vida eterna. Volte os seus olhos mais uma vez, por favor, para Romanos 6, versículos 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: quando eram escravos do pecado, estavam livres
da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 20, ou seja, vocês eram livres da fidelidade para com a justiça. Mas a escravidão, ser escravo do pecado, a gente não pode considerar aqui que é uma posição invejável, né? Quem tem inveja de alguém que é escravo do pecado? É impossível. Versículo 21 diz, aqui essa é uma outra maneira de dizer, ou seja, o pecado tem consequências. O resultado final da escravidão ao pecado é a morte. E a morte aqui é morte por todos os lados. É a morte espiritual, é a morte física. E no versículo 22, ele diz, o pecado tem consequências, mas a santidade também tem consequências. Tendo sido liberto do pecado, ou seja, você é agora um escravo de Deus. E qual é o resultado? Você dá frutos para a santidade. Você cresce em santidade. Você se torna cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E qual é o resultado final da santidade? É a última parte que a gente leu do versículo 22. É a vida eterna com Cristo Jesus. No versículo 23, a gente consegue perceber aqui, vamos ler. Versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse verso 23 a gente vê que a gente tem aí dois senhores. A gente tem o pecado ou Deus. A gente tem dois resultados possíveis aí. A gente tem a morte ou a vida eterna. A gente tem dois modos de conseguir esses resultados. Ou recebendo um salário ou recebendo um presente. Não há como optar pelas duas coisas. Ou você é escravo do pecado, ou eu sou escravo do pecado, ou nós somos escravos do pecado. E é um caminho que leva à morte, ou nós somos escravos da graça de Deus, que é um caminho que conduz, que leva à vida eterna. Respondeu Jesus. E aqui Deus, Ele em todos os momentos, Ele tenta nos orientar acerca desse caminho, acerca da maneira que devemos viver, acerca do caminho que devemos seguir. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que o cumprem, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. E que a gente possa falar como salmista nesse próximo slide, que diz, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Vamos ler juntos esse versículo no 3? 1, 3, aprendi. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Amém? Só é possível, irmãos, só é possível ter comunhão com Cristo, se decidirmos sepultar o nosso velho homem. Só é possível ter comunhão com Cristo, se decidirmos subjugar a nossa natureza humana, que é caída. Só é possível ter comunhão com Cristo se decidirmos e se nos apropriarmos do que já foi feito e falar,
morri para o mundo e vivo para Deus. Só é possível ter comunhão com Cristo se a gente viver dessa forma, se a gente entender isso. Jesus morreu para nos dar vida, vida em abundância. O preço já foi pago, como já foi dito aqui. O pastor Edson já falou isso, o pastor Val já falou isso, o pastor Marcelo já falou isso. O preço já foi pago. Ele disse na cruz: está consumado, está pago. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a nós como igreja, como indivíduos, não invalidar esse sacrifício. Não invalide o sacrifício de Jesus. Eu sei que é uma analogia bem ruim o que eu vou fazer aqui agora, mas às vezes quando a gente faz um churrasco, né, a gente pergunta para a pessoa assim: você gosta de carne mal passada, ao ponto ou bem passada? Aí tem pessoas que falam assim: eu gosto da carne torrada. Aí a gente, não, né? Não, que isso, o boi morreu à toa. Carne torrada não, tem que ser rosadinha ali, mal passada, pelo menos no ponto. Torrada, borracha. Não, é uma analogia ruim, mas não invalide o sacrifício de Jesus na cruz. O preço que foi pago foi muito caro, foi um preço muito alto, foi uma morte. Mas graças ao Senhor, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, amém? Jesus é esse santo perfeito, e Ele não apenas nos encoraja a viver uma vida de santidade, como Ele nos ordena que andemos dessa forma. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Se morrermos com Cristo, também com Cristo viveremos, amém? Quero convidar o pessoal do louvor para subir. Eu convido você a ficar de pé nesse momento, vamos orar, vamos falar com Deus. Irmãos, a morte que gera vida, se morremos para o pecado, se decidimos, se escolhemos, se tomamos posse do que a palavra de Deus diz, que nós morremos com Ele e que nós ressuscitamos com Ele, essa morte vai gerar vida, essa morte vai fazer você frutificar. E o fruto, quando ele dá numa árvore, ele não dá numa árvore para mostrar que a árvore é bonita, mas ele tem um objetivo. Quando você gera frutos, você não gera frutos para mostrar que você é crentão, mas você gera frutos para alimentar pessoas. Essa é a nossa função. É isso que devemos fazer como igreja: gerar discípulos, fazer discípulos, alimentar pessoas. Não devemos buscar um avivamento para dizer: nossa, eu sou santão, olha, estou avivado. Não, se esse avivamento chega em você e morre em você, eu acho que ele nem chegou. Se o avivamento chega em nós e ele para em nós, se a gente não compartilha isso, se a gente não fala do que Jesus fez na nossa vida, será que de fato fomos avivados? Será que de fato o Espírito Santo tem reinado nas nossas vidas? É algo a se pensar. Pense nisso. Se você decidir matar o seu eu, se você escolher mortificar o seu eu, enterrar o seu velho homem, e tudo isso com a ajuda do Espírito Santo, porque só Ele pode fazer isso. O Senhor tem poder sobre o pecado. Nós não temos poder. O Senhor tem poder, amém? E a morte de Cristo foi a principal. A morte de Cristo nos trouxe de volta a vida. Nos trouxe de volta o contato, a comunhão com Cristo. Que possamos levar isso para o nosso coração, que possamos praticar, que possamos ter uma vida de santidade, uma vida de separação de tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? É difícil, mas com o Espírito Santo, nós, como o pastor Marcelo disse aqui hoje, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor é tão misericordioso. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus tão bom. Muito obrigado porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Muito obrigado porque é muito bom ser escravo da sua graça, porque o Senhor é um Pai que cuida de nós. O Senhor é um Pai que deseja o melhor para nós. O Senhor é um Pai cuja sua vontade é boa, perfeita e agradável. E por mais que às vezes nós não consigamos entender os seus propósitos, os seus meios, os seus métodos, nós sabemos que seguir o seu caminho nos leva à vida eterna contigo, à vida abundante. Nos separa, Senhor, nos santifica, nos justifica, purifica os nossos pecados, purifica o nosso coração, nos limpa dos nossos pecados.
nos dá vestes novas. Muito obrigado pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos libertou, que nos limpou, que restaurou a nossa comunhão com o Pai, com Deus. Te louvamos por isso e te pedimos que o Senhor nos ajude a juventude dessa igreja, ajude, Pai, aos anciãos dessa igreja, as crianças dessa igreja, a entenderem que mais vale uma vida nos seus caminhos, mais vale, Pai, um dia nos seus caminhos do que 1000 longe da sua presença. Traz de volta aqueles que se foram, Senhor. Traz de volta aqueles que se foram. O Senhor sabe, estão nas nossas orações. Faça a sua vontade. Traz de volta, Pai, em nome de Jesus. Encontre. Nesse momento agora, vai com o seu Espírito Santo e incomoda o coração deles. Aonde quer que eles estejam, Pai. Que eles possam sentir nojo daquilo que eles praticam. Que eles possam se lembrar. Acaso eles não se lembram? Acaso eles não sabem que morreram para o pecado? E que o símbolo disso foi o batismo? Ah, Senhor, fala no coração deles. Usa as nossas vidas também como atalaia, como flecha. Que possamos ser como ponte em Tuas mãos. Que possamos ir ao encontro dessas pessoas. Que possamos pregar o Seu amor a essas pessoas. Não com o olhar de julgamento, não com o olhar de condenação. Porque o Senhor nos amou de maneira tal que não cabe a nós julgar. Porque também somos carentes dessa graça e desse amor. Fala conosco, Pai. Ministra os nossos corações, muda as nossas mentes, muda as nossas atitudes. Em Teu nome que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.